Olá! Sejam bem-vindos. Eu estou muito feliz com essa live. Eu tenho certeza que vai ser muito produtiva. Então, é muito além de entretenimento, sabe? É investimento na nossa educação. Eu admiro demais a doutora Janaína. Eu vejo que ela é muito envolvida, né, com a atualidade, muito esforçada. Ela sempre está buscando mais e mais para os pacientes dela, né, para fornecer qualidade de vida para as pessoas. Morrendo de frio aqui. Ai, que legal! Doutora Janaína, seja bem-vinda! Tudo bom, Cíntia? Tudo ótimo. E com você? Você tá me ouvindo bem? Sim. E você? Não tá dando eco, não? Não, tá bom. Espero que flua tudo bem, né? Que essas lives à noite, muitas vezes, mas enfim, vai dar tudo certo. Doutora Janaína. Vai lá, já deu. Com certeza. Quero agradecer já imediatamente você ter topado o convite. É muito importante para mim, de verdade, trazer para minha audiência, sabe? Profissional tão capacitada quanto eu vejo que você é, envolvida, ama, né, estudar e sempre levar o melhor, né, para os seus pacientes, com muita qualidade de vida, muita saúde. E, nossa, é muito importante para mim. Eu sou muito grata, viu? Eu que agradeço a oportunidade para mim falar. É sempre bom. Ótimo. Fico Tentar feliz. divulgar um pouquinho, né, de medicina Parece baseada em que evidência, de estilo de vida. meu áudio tá com eco. Pera aí. Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho. Deixa eu colocar um fone para ver se melhora também, olha só. Beleza, então. Doutora Janaína, eu peço, por favor, para que a senhora possa se apresente para a nossa audiência. Alguém fala pra ela não me chamar de senhora, pelo amor Tá de bom, Deus. eu falo. Eu tenho 41 só, tá? Não vem não me chamar de Respeito senhora. mesmo. Tá bom, Nada de combinado. respeito. Você, Né? combinado. Ei, Mota, é o fone, Mota. Se podia me dar um fone bom, hein, Mota? Senhora, vai? Então vambora, dona Cíntia. Vamos. Você que guia aí. Fechou. Por favor, então, eu peço para você se apresentar para a nossa audiência, para quem ainda não te conhece. A Roberta já sabe que não pode. Não, gente, então, meu nome é Janaína, eu sou médica, eu sou endocrinologista, eu moro em Belo Horizonte, Minas Gerais, tenho 16 anos de formada, formei na UFMG, fiz residência em clínica, fiz residência em endócrino, sou titulada pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia, tenho mestrado pela UFMG, já fui preceptora de residência de clínica, já fui preceptora de ambulatório de diabetes no HC aqui, da residência de endócrino dos meninos do HC, eu sou das clínicas, né, de Minas Gerais. Sou mãe do Pedro, de 2 anos, esposa do Léo, que é o Mister Kefir Probióticos. E é isso, que é mais, Muito gente? bem. Jana, Sou como eu. é que você chegou na comida de verdade, numa abordagem mais baixa em carboidrato, numa alimentação cetogênica, nessas estratégias? Como é que foi pra você? Ih, vixe, esse povo não aguenta ouvir essa história mais não. Vocês querem ouvir essa história de novo? Tem muita gente aí que não me conhece? Tem, Cíntia? Tem gente que não me conhece aí? Tem? Eu acredito que sim. Então, pessoal, bom, eu não sempre fui low carb cetogênica, na verdade eu comecei bem tarde, eu sou temporã, eu estava comendo arroz integral até 2014, 2013, né? Então eu fazia tudo que me mandavam fazer, eu terminei minha residência em 2012 de endócrino, fiz minha prova de título em 2013, e eu passava pão integral, cottage, creme de ricota, margarina light, pão integral, arroz integral, tudo integral, né? Integral não é bom? Eu bebia tudo zero lactose, eu tinha uma intolerância à lactose, eu tinha uma intolerância à carne vermelha, que eu desenvolvi lá em 2009. Eu nunca tive isso, minha comida favorita é carne e queijo, sempre foi.
e eu desenvolvi uma intolerância à carne vermelha, especificamente a que eu gostava, que era a carne vermelha. E à lactose. Eu tinha uma desbiose danada, tudo me fazia mal, gases, dor de barriga, eu alternava constipação com intestino solto, muito sem padrão. Cansado, uma anemia, sempre era 11, 11 e meio, nunca melhorava, já tinha feito todos os exames, ninguém descobria, enxaqueca monstruosa, acordava às 3 da manhã. E aí, quanto mais eu ia em médico, nutricionista, e gastro, endócrino, enfim, 3 nutris, todo mundo mandava eu comer as comidas integrais, o pão sem glúten com farinha de arroz, tudo zero lactose. E eu fui na onda e fui só piorando. Quando eu tava assim, sucumbindo, aí eu fui num congresso de nutrição, que eu tava de saco cheio de seguir ordens, falei, eu vou estudar. E aí eu vi uma aula sobre intestino permeável em atletas, porque eles comem muitos grãos, macarrão instantâneo, muito carboidrato para correr, e eles sempre têm uma diarreia ou vomitam na prova, né, na corrida, na maratona. E eu falei assim, eu vou ver isso aí. E quando eles mostraram o que os grãos fazem, quanto mais integral, pior é, que o componente da casquinha dos grãos, né, as lectinas, os fitatos, as saponinas do feijão, do arroz, quanto mais integral, pior é. E o glúten, especificamente a proteína mais inflamatória de todas, o que eles faziam no intestino. E como isso estava relacionado à doença autoimune. Eu tinha acabado de ter uma tireoidite, eu tive tireoidite, e foi assim, eu tive os dois, eu tive o Graves, que é hipertireoidismo, com os anticorpos do Hashimoto, né? Então, ninguém sabia o que eu tinha exatamente, quase fui pro iodo radioativo, mas quando eu tirei tudo, entrei numa dieta cetogênica, em 30 dias negativou. Não tive mais nada, nunca mais tive nada, sem remédio. E então, tudo porque eu fui nesse congresso, assisti essas aulas e resolvi tirar os grãos da minha vida. Eu já tinha tirado os tubérculos, né, as batatas, eu já tinha tirado barrinha, porque eu tinha hipoglicemia reativa. Eu era toda bichada de pensa, eu ia ser aquelas velhas que reclamam o dia inteiro, que dói tudo, e era eu. Tinha alergia na mão, um monte de alergia esquisita, eu era toda avacalhada, assim, E aí, eu já tinha tirado isso, mas os integrais eu ainda estava comendo. E quando eu fui nesse congresso e coloquei o Libre, o sensor de glicose, vi que tudo estava subindo, minha glicose, ela despencava, eu comecei a cortar tudo que fazia isso. Já tinha tirado o grão, já não comi macarrão mesmo, açúcar eu não comia há muito tempo. Tirei tudo, assim, o mais sofrido foi a cerveja, porque eu adorava tomar uma cervejinha. Aí tirei e melhorei. Cintia, em 30 dias, deixa eu te falar, em 30 dias eu não tive mais dor de cabeça. A fadiga acabou, eu parei de acordar às 3 da manhã, em 30 dias de dieta cetogênica, que aí eu tirei tudo também. Entendeu? Nunca te pedi nada. Não tem lista de espera, gente. A lista de espera acabou porque é online agora. Eu tenho um monte de gente velhinha. Os velhinhos cederam lugar, porque eles não sabem mexer com Skype. Então tem vaga, tá? Quem quiser tem vaga. Só ligar na clínica. Aí, eu comecei de cara na low carb e entrei na cetogênica, comecei a ler sobre isso, as pessoas me falaram que era low carb, mandaram eu ler o blog do Souto, eu nunca tinha ouvido falar dele. Aí entrei no blog, vi o que era, comecei a pegar os artigos, os livros do Gary Taubes, toda aquela fase de descoberta, né? Fiquei eufórica, fiquei insuportável, começaram a me chamar de Messias low carb. Comecei a ser atacada em praça pública e congressos pelos próprios colegas endócrinos aqui em Minas. Sofri bullying. Tive que sair da Sociedade Brasileira de Diabetes aqui de Minas, de tanto bullying que eu sofri, de uma das pessoas lá, que era diretor científico, porque não havia discussões, nada era muito aberto, muito contra low carb. Aí eu saí, falei, quer saber, aqui eu não consigo falar nada, ninguém se reúne, ninguém discute, vou sair. Porque eu estava no comitê científico da Sociedade Brasileira de Diabetes, tentando, né, encontrar um caminho, mas não houve abertura aqui em Minas, não houve abertura nenhuma. Infelizmente. Isso foi antes de sair no guideline da ADA, né, Cíntia? Depois que saiu, mesmo assim, eles são contra aqui, né? Bom. Tem uma resistência, né? Nossa, é muita resistência. Aqui no assim, é uma coisa visceral. Paulo, onde eu atendo, é bem complicado, viu, Jana? Tem endócrino lá, Cíntia? Oi? Você tem endócrino onde você atende? Então, que eu concorde, né, e que está atualizado realmente é muito difícil. Então é aí que eu tenho dificuldade, né? Porque eu preciso de um médico comigo também, né?
porque eles acham que é perigoso, né? E muitas vezes, né, para começar uma alimentação baixa em carboidrato, é importante reduzir os medicamentos, né? Dependendo quais medicamentos porque é tão perigoso que você tira remédio, né? Exato, é isso mesmo. O risco é você ter uma hipotensão, porque na verdade você não precisa mais do remédio de pressão. Então, é que é tão eficaz, nossa, né? então não vão fazer dieta, continua tomando seu remédio de pressão e não faz dieta. Você E pode ainda correr o muito risco de mito tirar o seu remédio. relacionado à gordura, na alimentação, doença cardiovascular. Então, eu acredito que a gente já pode ir entrando, então, no tema da nossa live, né? Porque se a gente sair por aí perguntando para a população qual é o principal fator de risco cardiovascular e para as doenças, né, da modernidade, né? Um pode responder colesterol, o outro gordura saturada, carne vermelha, né? Tabagismo também aumenta risco, sedentarismo, né? A gente sabe que o estilo de vida conta, mas tem um fator principal, né, Jana? Pois é, e metade dessas respostas que você falou que as pessoas dão estão completamente equivocadas, né? Carne vermelha nunca aumenta o risco cardiovascular, colesterol nunca aumenta o risco cardiovascular, né? Então, o que tem na hemodiálise hoje, gente? O que tem na UTI? O que os pacientes que têm AVC, infarto, o que eles têm nas UTIs? Eles têm hipertensão, diabetes, obesidade central, né? A gordura no fígado, kit básico, ácido úrico alto. Com relação ao exame de colesterol, todo mundo fica preocupado com o LDL, mas ele não está nem na definição de síndrome metabólica, né? Então, na definição da síndrome, o LDL nem entra. E isso é pela American Heart Association, que é a sociedade americana super respeitada, cheia de viés. Na calculadora de risco, né? Exato. Na calculadora de risco deles nem entra, tem o HDL e os triglicéridos. Então, a gente quer que a relação triglicérides-HDL seja abaixo de 2. Você divide um pelo outro, se estiver abaixo de 2, meu filho, menos mal. Exato. Né? Então, o que acontece é o contrário, que eles acham que triglicérides bom é 150, que não é bom. Triglicérides bom é abaixo de 100, idealmente abaixo de 80. 80, né? HDL bom é acima de 60. Então, entre os infartados, né, dificilmente uma pessoa com HDL acima de 80 e um triglicérides abaixo de 80, né, um triglicérides. Geralmente a pessoa tem um HDL baixo e um triglicérides mais alto. E o LDL varia muito. Na verdade, 70% das pessoas que infartam têm um LDL abaixo de 130, que nem é ruim. Metade das pessoas que infartam têm um LDL, que é o colesterol ruim, abaixo de 100. Será que isso é um bom marcador de risco? Então, você ter o colesterol alto não quer dizer nada. Exato, com certeza. Agora, se você tiver inflamação, aí sim. É a inflamação que manda formar uma placa de colesterol ou não. Porque primeiro vai ter o vazamento na parede da artéria, né? E para ter um vazamento na parede da artéria, para ela quebrar e entrar ali, tem que ter inflamação, tem que ter oxidação. Né? Então, o LDL ele tem que ser pequeno, denso, e ele ainda tem que ser oxidado por um ambiente inflamatório. Então, o colesterol, gente, esse que todo mundo morre de medo que vocês olham no exame, o LDL, tem 7 subtipos. E tem um grandão, ele vai diminuindo de tamanho, e o que causa problema é só um subtipo, que é o pequeno e denso. Que ele cabe, ele consegue entrar na artéria. Mas para ele entrar, primeiro tem que ter uma lesão na parede, e ele tem que ser oxidado. Então, é um monte de coisa que acontece. Então, hoje a gente tem várias pessoas... complexo, né? É muito mais complexo do que se fala. Sim, com certeza. Mas a solução é muito mais simples. Com certeza. Não é engraçado, sim? E o que a gente... tanto de doença, tem uma dieta que resolve todas. A gente pode manipular com a dieta, né, Jana? Com a dieta. Sem remédio. No nosso alcance, né? A gente faz essa escolha o tempo todo. E aqui, pobres e ricos podem fazer igual. Exato. E a coisa é descomplicada, gostosa, acessível. Descomplicada, gostosa, acessível. Ninguém passa fome. Você tira remédio, então você economiza não comprando remédios. Então as pessoas às vezes não fazem essa conta. Quantos de remédios você vai deixar de gastar? Olha, o tanto de remédio para enxaqueca. Eu tinha Sumax
nasal na bolsa. Caríssimo. Uhum. Sumax, Maxalt, o Naramig não fazia efeito mais. Biprofenid, remédio para cólica. Nunca mais eu tive cólica, nunca mais eu tive nada. Fora que a imunidade Eu era também fica muito sócia da farmácia. potencializada, né? Quando a gente passa a corrigir a alimentação. A imunidade, que é o que a gente Fica melhor precisa demais. mais do que nunca. Não, eu só comecei a gripar de novo quando o Pedro foi pra escola. Porque aí o menino gripa o tempo inteiro e não dorme. Aí você não dorme e a imunidade baixa. Sim. Até o Pedro ir pra escola, eu não gripei mais, eu ficava doente. Uhum. Nada. E isso a gente vê nos pacientes, né? Tirar grãos melhora a imunidade. Só de tirar grão. Exato, Jana. Eu vejo muito isso também. E ômega 6, né? Que é a gente tem o ômega 3, que é anti-inflamatório, que está nos peixes, né, de mar profundo, tipo sardinha, mesmo em lata, atum, salmão, pouco salmão, porque ele come ração agora, né, no Chile. É de cativeiro, atum, né? Uhum. mas tem um pouco, ômega 3, e a gente tem ômega 6. Ah, e outra fonte de ômega 3 é gado que pasta, né? Boi que pasta tem ômega 3. Exato. E ômega 6. Ômega 6 aumenta a inflamação, aumenta o risco de câncer e é o óleo mais recomendado pelos cardiologistas. Uma dissonância cognitiva, isso é uma coisa que ninguém entende, né? É lamentável, né? Que é milho, Sim. canola. O canola tem um pouco de outros óleos nele, mas ele é um óleo totalmente artificial, desodorizado, prensado, modificado, lixo. Então, girassol, milho, aqueles óleos que a gente achava que eram bons, teve época das pessoas beberem aquilo para baixar o colesterol. Aquilo aumenta o risco de infarto, aquilo aumenta o risco de câncer. Uhum. Tem vários estudos mostrando isso. Então a nutrição foi para um caminho errado. Nós, médicos, fomos de gaiato, porque a gente não estuda nada. Tem preguiça de questionar, né, os guidelines, que são totalmente patrocinados desde sempre. A American Heart recebia dinheiro da Procter & Gamble, que eles fazem um monte de comida processada. Uhum. É muita influência, é lobby. Né? No Congresso americano, as pessoas que se envolvem com guidelines, é tudo politicagem. E o mundo bate continência para eles, né? Então. Mas eles são o país do mundo que mais tem obeso, mais tem super obeso. Lá a insulina tem que ser super concentrada, de tanta insulina que os diabéticos tomam, porque eles são obesos demais. E não é E só nós estamos corrigir o copiando açúcar eles, no né? sangue, né, Jana? Porque ficar tirando açúcar do sangue, né, colocar energia, tipo, né, sujeira para debaixo do tapete, né? Tem eu uso isso na minha aula. Você pega um metrô lotado, acho que é em Tóquio, que eles empurram, ele tem os empurradores. Você já viu, Cintia, esse vídeo? Você coloca assim, metrô em Tóquio, empurradores. É cheio demais o trem lá, né? Então não cabe. Então eles têm os empurradores que eles empurram a pessoa para a porta fechar. É isso que a gente está fazendo com a glicose. Então a gente olha o sangue e acha que está bonito. Dentro das nossas células, tá cheio de glicose. Quando não cabe mais, vira gordura. Sim, sim. Que é a gordura no fígado, a gordura no músculo, a gordura no pâncreas. Exato. Né? Não é só no fígado que a gente tem esteatose. E isso é problema, gente. Então você está olhando só o sangue. No sangue não fica glicose mesmo, não. Nossa regulação é muito boa, mas vai olhar dentro da célula, tá lotado, não cabe mais, não quer mais. Tanto que o último sintoma é a glicose descompensar, né? Mas 12 anos antes, 10 anos antes, a complicação ela já está acontecendo por excesso de insulina. Perfeito, Cíntia. E a gente pode ver isso, tem 3 exames que a gente consegue ver isso. Ótimo. A insulina em jejum, os triglicérides e a GGT, que é uma enzima hepática que a gente dosa, que é a gama-glutamiltransferase. Então, você olha, geralmente as pessoas que vão ficar diabéticas têm a GGT e os triglicérides altos anos antes. É a esteatose hepática, porque o diabetes começa no fígado, é uma resistência insulínica, ele aparece primeiro no fígado. Tem pessoas que a insulina em jejum está normal, mas se fizer aquele teste de 5 horas, que se você toma o destrozol, que é açúcar, né? E você mede a glicose e a insulina 5 horas, a cada hora você mede, e você vê que a insulina vai lá em cima, também já é. Mas em geral não precisa nem fazer isso, porque a pessoa já está com obesidade central. Se tem obesidade central, tem resistência insulínica. Isso eu acho que é um erro grave, a gente tratar diabetes só quando a glicose sobe. É a condição final, né? Diana, só de eu olhar o meu paciente com a circunferência aumentada, acantose,
né? Às vezes a gente O que é faz um cantose? exame, Explica pra ele, Cíntia, o que é cantose? Explica aí que o povo não seria sabe. algumas áreas do corpo, né, mais escuras, né? Quando a pessoa Então, já tá ali com axila, a axila mais escuro, o pescoço. cervical, virilha. Nas crianças, quanto mais vai fechando o colar de acantose, maior resistência tem. Então, você vê criança que tem um pouquinho, começa a fechar um colar mesmo, né? E as mães socam a bucha no menino achando que é sujeira, e não é sujeira, né? Isso melhora com dieta, tá? Exato. Tem gente perguntando se grão inclui linhaça, quinoa e gergelim, que não é grão. O gergelim é semente, né? Então, é diferente semente. Agora, geralmente as sementes também tem antinutrientes na casca. Então, a gente usa o gergelim sempre sem casca. Olha, a Juliana tá aí, Pignaton. Juliana, que chocolate é aquele que você me deu, hein? Nossa senhora, eu tenho que ir para os Estados Unidos só para ganhar chocolate da mulher. E assim, eu vejo que aqui no interior, onde eu atendo, Jana, muitas vezes, né, o paciente obeso, diabético, ele só chega com glicose em jejum. E aí eu nutri vou solicitar a insulina. E aí o médico que autoriza muitas vezes o meu pedido fala que é besteira. Besteira, porque não sabe o que fazer com isso, não adianta. Ai, como É besteira triste, porque ele não Jana. sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. Então, assim, é muito complicado, né? É igual aqui em Belo Horizonte, a Unimed não cobre mais a PCR ultrassensível. Né? Tipo, pra que serve a PCR ultrassensível, né? O povo nem olha APO A, APO B. Como é que a gente vai estudar um risco cardiovascular? Né? Como é que a gente vai saber que a pessoa está inflamada? Né? Ferritina alta, PCR ultrassensível alto, fibrinogênio alto, em relação a ApoB, ApoA1, que é das partículas de colesterol. Isso sim faz diferença, não LDL sozinho, que não quer dizer nada. Isso aí tem um destaque nos meus stories, gente, chama colesterol. Se vocês quiserem entender melhor isso tudo que eu tô falando, que a live não é disso, né? Mas é importante a gente ver se a pessoa está inflamada, né? Exato. E às vezes a pessoa não está sentindo nada, porque é subclínico, né? Muitas pessoas têm um risco aumentado de infarto. Ei, Vi, Maria Vitória tá aí bombando. Muitas pessoas têm risco de infarto porque tem periodontite. Doença periodontal, que é uma inflamação na boca. E isso perpetua uma inflamação subclínica que aumenta o risco de colesterol, de placas e de infarto. Olha só, uma inflamação boba. Diabético tem muito isso. Então, assim, a gente precisa ficar atento, que a inflamação é o problema. É o que aumenta o risco de câncer, de Alzheimer, que são todas doenças relacionadas a essa síndrome metabólica. Exato. Então, síndrome metabólica seriam os sintomas, né? Clínicos. Síndrome metabólica não é só sintomas clínicos, clínicos e laboratoriais, né? Porque aí também tem triglicérides e HDL, né? Isso, triglicérides e HDL. Então, a gente tem hipertensão, intolerância à glicose, a circunferência abdominal elevada. E engraçado que outro dia alguém me perguntou sobre os asiáticos, que comem tanto arroz e não tem aquela barrigona, né? Na verdade, no asiático, acima de 94 de abdômen nos homens já é síndrome metabólica, e 80 nas mulheres. E aqui pra gente, é 102 e 88. Então, o asiático, com menos barriga, já está muito mais ferrado que a gente. Que é o tal do limite pessoal de gordura, né, Jana? Os orientais, eles acabam acumulando menos gordura subcutânea, mas eles têm propensão mais rápida de acumular entre os órgãos. E pouca barriga já é muito problema para eles. E, na verdade, eu estive na Tailândia, eu estive no Nepal. Tem um aumento de incidência muito grande. Eu faço trilha nesses lugares tudo, eu adoro essas coisas. Tem um aumento de incidência de diabetes absurdo. Tá? Na Índia, na Tailândia. Eu fiquei assim, gente, esse povo come esses molhos com açúcar o tempo inteiro. Como que esse povo não tá diabético? Comecei a entrar e pesquisar, né? Estão aumentando todos. Então, comer arroz pode não ser um problema para populações que estão acostumadas a comer arroz. Tá, gente? Então, tem povos que comem carboidratos e não estão tão ruins assim, não. Mas quando entra farinha refinada, né, e quando entra farinha de arroz, farinha de trigo, açúcar, aí começa a dar problema para eles também, tá? Então, existem povos que comem carboidrato e estão bem. Aqui no Brasil tem gente que come arroz, feijão e tá bem, tá? O que causa doença não é comer comida de verdade. O que causou a doença foi comer comida processada. Mas uma vez doente, os refinados, né? Agora, se você já tá doente,
Fica difícil você reduzir a insulina e reverter o quadro mantendo isso. Inclusive quinoa. Tem gente aí, quinoa, aveia, arroz, feijão, trigo, ervilha, grão de bico, milho, lentilha, tudo isso é grão. Até porque Porque as esses grãos nem leguminosas são também ricos em entram no nutrientes, esquema. né, Jana? Não, gente, é amido com casquinha. Ah, mas feijão tem ferro? O ferro do feijão, gente, a gente não aproveita nem 30%. Não consegue não digestibiliza Não consegue legal, né? digerir. Então, assim, os vegetarianos, o que eu falo com os vegetarianos? Não é uma dieta saudável, assim. Tanto que você precisa de um nutricionista para equilibrar. Eu sempre falo, se você é vegano e quer ser vegano porque é a sua religião, eu respeito. Sua ideologia. Agora, germine os grãos. Deixar de molho. Essa é a exato. dica. Porque quando você germina grão, aí ele muda, ele vira outro alimento, muito mais nutritivo. Os nutrientes são mais biodisponíveis, você vai absorver melhor. Exato. Porque quando o grão é germinado, ele não precisa mais se defender dos insetos. Um grão, ele se defende dos insetos com agrotóxicos na sua própria casca. Agrotóxicos e detergentes. Então, se você germina, 80% disso vai embora. Melhora demais, né? Claro que glúten vai ser sempre glúten, gente, que é a proteína do trigo. Né? E o trigo aqui tem muito mais glúten do que o trigo na Europa. Então é bem diferente. E o glúten é muito inflamatório, né? Ele aumenta a inflamação, aumenta a permeabilidade intestinal. Então, assim, a gente refina, né? Primeiro tira o lixo. Tira açúcar, tira molhos processados, molho de salada com açúcar, tira maltodestrina dos achocolatados diet, dos adoçantes. Tipo, adoçante culinário tem maltodestrina. Aquele vermelhinho. Impacta Leiam rapidamente o rótulo. açúcar no sangue. Exato. Sai fora, gente, de adoçante Barrinha culinário. de cereal, granola. Sai fora de melado. Né? Eu tenho um post lá, você tem um post assim, Cintia, os sinônimos do açúcar no seu Instagram? Tenho. Tem muitos Leiam nomes esse post. diferentes, né, de açúcar. Muitos enganam vocês. Ah, zero adição de açúcar, apenas açúcar das frutas. Eu vejo, Jana, que frutose. muitas pessoas, a frutose colabora muito com resistência à insulina, né? Muito, gente, porque a frutose, o que acontece? Frutose é das frutas. Só que uma fruta inteira tem pouca frutose. Mas quando você faz o suco da fruta, já tem muita frutose. O xarope de milho, que é o que é usado nos refrigerantes, nos maple syrup da vida, no suco de caixinha, né? Ou então o próprio suco de uva integral mesmo, ele tem muita frutose. Né? A frutose, geleias, mesmo sem açúcar nenhum, geleia é frutose concentrada. Mesmo geleia low carb com xilitol. Então tem que tomar cuidado para não exagerar. A frutose, ela é um monossacarídeo, não tem a glicose e tem a frutose. A glicose, junto com a frutose, vira a sacarose, que é o açúcar de mesa. Tá? E a gente nunca foi feito assim, geneticamente para consumir muita frutose. Na verdade, a gente comia muito pouquinho. A frutinha que encontra ali, a frutinha que encontra lá. Né? Às vezes, você em países tropicais também, a banana não era doce igual a de hoje. Isso é geneticamente modificado ao longo dos anos para ficar mais doce, né? Hoje eles são mega doces desse tamanho. Então, tudo é de tu, né? Grande, muito doce, né? Uhum. Então, se você vai comer uma fruta orgânica, geralmente ela é muito menos doce do que uma fruta dessas que são geneticamente modificadas e tal. O que acontece é que era para as nossas bactérias do intestino lidarem com essa frutose, nem chegar no sangue. Mas hoje chega muito mais frutose. Chega porque a gente come fruta demais, chega porque a gente bebe suco de fruta demais, iogurtes adoçados com suco de maçã concentrado, que é açúcar, mel é frutose pura, agave é frutose pura, açúcar mascavo, açúcar demerara, é tudo a mesma porcaria, tá? Não adianta. E aí chega muito mais. Só que qual que é o único órgão que metaboliza, que lida com a frutose? Fígado, né? O fígado. Só que no fígado a frutose ou vira gordura ou vira ácido úrico. Olha os gotosos aí, de gota. Né? Então o álcool é a mesma coisa. O álcool vira gordura, ácido úrico. Né? Só que a frutose, antes de virar isso no seu fígado, ela passeia pelo seu cérebro, vai lá na tecido adiposo, causa inflamação por onde passa? Na gordura, no cérebro. No cérebro, a frutose inibe saciedade. Por que vocês acham que nos Estados Unidos, as redes de fast food, você paga 25 centavos a mais e você ganha o dobro de refrigerante? Porque eles são legais? Não, porque inibe a saciedade e você come mais.
Isso é a doença da sociedade, né? Com certeza. E a gordura que o fígado produz, né? A gordura no fígado tem a ver com esse excesso de açúcar e frutose que vai chegando ali, né? E não com a gordura que a gente come. Nada. Uma parte da gordura do fígado pode até vir da sua própria gordura. Se você tem muita gordura visceral, existe um ônibus que sai direto e vai para o fígado. Sim. Mas é muito pouco. E nunca é da gordura da dieta. Isso é gordura que ficou estocada por insulina alta. Então, quer curar esteatose? Curar. Dieta cetogênica e jejum. Sim. E muita gordura e jejum. tempo as Tira o carboidrato. Né, Jana? Se ajusta os marcadores. Não, um mês já cai. Exato, é muito legal. A pessoa está com hepatite. A pessoa está com hepatite por carboidrato. Hepatite. Esteatohepatite, né? Hepatite gordurosa, mas tudo causado pelo carboidrato. Você faz uma dieta cetogênica, sem brincadeira, com um mês, você mede as doses transaminases já, que são as enzimas hepáticas, já cai. E cai bastante, não cai pouco não, com um mês já cai. A gordura mesmo do fígado demora a sair, né? Você tem que jejuar, fazer aí exercício físico ajuda também, dentro de um contexto, uma dieta de baixo carboidrato. Com 6 meses, eu tenho pacientes com esteatose grave, que com 6 meses já tá leve e depois some. O cara que faz o ultrassom, ele fala assim, tá errado o laudo. Aí eu mando ela falar, mas foi o senhor que fez. Que eu mando fazer sempre com o mesmo. Incrível, impressionante. Né? Ué. E, assim, mesmo, né, vendo que os exames estão melhores, o paciente está emagrecendo, o médico ainda dá um jeito de falar, não, mas isso é perigoso. Você está aumentando a sua chance de câncer, né? E comendo muita carne. Ai, Jana. Gente, e a dieta da proteína, né? Exato. Não é hiperproteica a dieta. Você não precisa comer carne para mais. Você vai comer carne até ficar satisfeito, mas comer mais carne é bom para você. Exato. Porque quanto mais proteína, mais saciedade. Você acaba comendo menos calorias no fim do dia. Né? Porque se você faz uma dieta só mais gordurosa, você consegue facilmente comer muita gordura. Né? Agora, se você come a proteína, sempre vem com a gordura, tipo assim, não é você ficar comendo torresmo, você comer a carne, pode até ter um pouquinho de gordura, mas é mais carne. Dificilmente você vai conseguir exagerar. E se você exagerar naquela refeição, você vai jejuar até o dia seguinte. Eu fiz dieta carnívora, 4 meses. Só carne e ovo, mais nada. Com frequência eu almoçava na churrascaria e comia 700 gramas de carne. Passava e não jantava até o dia seguinte. E ficava ótimo, feliz da vida, rindo até aqui. Então, assim, eu fiz isso 4 meses. Pra mim não é o meu estilo de vida. Eu adoro comer vegetais. Mas foi interessante, foi uma experiência interessante. Pergunta se meu rim atrapalhou alguma coisa. Eu perdi os 6 quilos que eu tava acima da gravidez. Ganhei músculo. Nunca fiquei tão bem na minha vida. Só que como eu gosto de outras coisas, eu acabei largando. Mas eu faço uma dieta cetogênica hoje. Assim, naturalmente. No longo prazo, realmente é a adesão, né? Mas geralmente os homens que gostam muito assim de carne ficam contentes, né? Só com carne, vai mais fácil. Não, eu tenho mulheres de meia idade que estão na menopausa. Né? Eu tenho mulher na menopausa que nunca mais quer largar carnívora. Eu tenho uma paciente com artrite reumatoide que reverteu o sintoma, saiu da insulina, usava insulina há 10 anos. Já tem mais de um ano que está sem insulina, com a glicada de 5,9. A glicada era 14 um ano atrás, com 80 unidades de insulina dia. Perdeu 25 quilos em 4 meses. Tiramos insulina, usei só medicações que ajudam na resistência, tava com artrite reumatoide, nem andava. Caramba! Aí começou a melhorar, por quê? A pessoa ganha vida, né? Tiramos a inflamação. Exato. Insulina é um problema, insulina alta engorda, né? Então, só de tirar a insulina, você já emagrece. Então, nem é todo mundo que pode tirar, mas no caso dela, ela tinha um peptídeo C bom, que é a reserva de insulina. Então, ela tava comendo errado mesmo. Então, a gente e entrou na carnívora e tá na carnívora até hoje. Que a raiz principal é o excesso de insulina no corpo. Das doenças da modernidade. Insulina. Insulina e cortisol. Exato. É o estresse. Estresse emocional e falta de sono adequado. Né? Eu acho que a gente tem assim, o que precisa para ter saúde hoje? Dormir de noite e acordar de dia. Não é dormir em qualquer horário, não. Você tem que dormir quando está escuro e acordar quando está claro. Isso é muito sério. Dormir bem, um sono reparador, isso é muito importante. Estresse emocional, muito importante. Cortisol alto, gente, que é o hormônio do estresse, faz você acumular gordura na barriga, aumenta a inflamação e faz você perder músculo.
Tá? Olha aí quem usa muito corticoide, vocês vão ver que o braço é fino e a barriga é grande. Sim. Perna fina, braço fino, barriga grande. Quem tem Cushing, coloca depois no Google, doença de Cushing, com C-U-S-H-I-N-G, Cushing. É o excesso, é um tumor que produz cortisol, a doença, né? A síndrome de Cushing pode ser por remédio também. Eles têm a cara em lua cheia, uma giba aqui de gordura, né? Barrigão, perna fina e braço fino. O cortisol faz isso. Exato. Então, estresse emocional faz isso também. Lógico que não vai ter esse fenótipo nessa cara, mas você vai acumular gordura, você não vai emagrecer. Né? Exercício físico, muito importante. Musculação, principalmente. A força. Força, para ganhar massa magra, porque ganhando massa magra melhora o metabolismo. Né? E aí você consegue perder peso. Quem tem mais músculo na meia idade tem menos fratura, tem menos queda, mortalidade. Manter a autonomia, tudo né? É melhor. Envelhecer saudável. Envelhecer saudável. O idoso que tem massa magra, a mortalidade é muito menor, a imunidade é melhor, a autonomia é maior, ele cai menos, quebra fêmur menos, tem menos osteoporose quem faz musculação. Pode ser pilates? Pode. Pode ser crossfit? Se você tiver segurança, pode. Pode ser yoga? Pode. Tá? Mas musculação, pilates, uma coisa que aumente massa magra, que tem um resultado, né, de massa magra, é melhor para você. Pode fazer aeróbico? Pode. Aeróbico é ótimo para a cabeça, é ótimo para o coração. Para perder peso, não há evidência de que seja bom. A musculação, por aumentar sua massa magra, indiretamente melhora mais a resistência insulínica e tal, e pode ajudar a emagrecer. O ideal é associar os dois, para ter estímulos diferentes. É. Nossa, porque você faz uma dieta e não malha, porque low carb funciona, né, Cíntia? Os pacientes perdem 20, 30 quilos, esses grandes obesos, né? Se não fizer jejum e musculação, a barriga vai lá no pé, tem que fazer abdominoplastia. Se fizer jejum e musculação, muitas vezes a barriga vai sumindo, a pele vai sumindo. Você tem experiência com jejum, Cíntia? Seus pacientes ficam com muita pele? Não. Com o tempo, né? Uma mágica. Trabalhando com comida de verdade, uma alimentação com boa quantidade de proteína, musculação e jejum, essa pele vai sendo comida. Eles emagrecem bonito, Jana. Bonito. Tem que ver. Eu tô com um paciente que tá com 120 quilos, ele tá chegando nos 85. E ele olha, tá você tem que arrumar um médico. Você tem que arrumar um médico aí. Você tem que arrumar um médico que entenda de low carb, que trabalhe aí com você. Igual eu fiz com a Daniela, que eu puxei a Daniela para trabalhar comigo. Por quê? Porque eu quero uma nutricionista que sabe. Jana, mandei alguns artigos, tal, mas aí faltou um pouco de interesse, né? Então, mas como isso eu tô no tempo, interior de São Paulo, tem alguns que eu indico a doutora Maíra, lá em Campinas. É, a Maíra tem uma clínica de jejum agora, né? Eu falo, ó, por favor, dá um jeito, vai até Campinas, porque eu preciso que ela assista você e me ajude. Às vezes você combina com ela para ir uma vez por mês aí, uma vez por semana aí, ué. Quantas horas você tá de Campinas? Mais ou menos umas 3h30. É longe, né? Mas se ela for uma vez por mês, dá, ué. Pelo menos se valer a pena para ela, né? Se o pessoal pagar, vale a pena. Porque ficar muitas sem médico, falo, né? É difícil, Maíra, né? meu Deus, eu quero ajudar, o que eu faço? Ela, Cíntia, calma. Porque também, né, às vezes eu posso me complicar, né? Então eu tenho que ter, né? Não, Cíntia, mas aqui, o exemplo arrasta. Eu vejo isso aqui, eu vejo várias pessoas que antes desacreditavam e hoje o que eu mais tenho é pacientes médicos. E assim, no começo eu era louca, né? A Janaína só fica estudando, tá numa seita. E eu ficava estudando compulsivamente, porque eu estava descobrindo um mundo novo. E eu sou assim, eu quero beber da fonte até esgotar. E só que ela não esgota. Então, quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu não sei nada, que eu preciso saber mais. Então, é desesperador isso. Então, hoje eu estudo câncer, hoje eu estudo Alzheimer, hoje eu estudo doença autoimune. E tô vendo que a cetogênica tem um potencial enorme nessas doenças, porque são todas relacionadas à síndrome metabólica. É a doença do século, assim, se a gente não tivesse comendo tanta porcaria... Né? Gente, eu falo, evitem doença, né? Como comida de verdade, faça atividade física. Igual que a gente falou, dormir bem, estresse emocional manejado, meditação, yoga, exercício físico adequado, treino de força, alimentação adequada, jejum. E jejum. Exato. Jejum ajuda muito a diminuir a resistência insulínica, né? Jejum é barato, é de graça, só não comer. Você faz quando você quiser, como você quiser, né? Você tem mais tempo para fazer suas coisas, é de graça. Você só precisa de alguma orientação, porque não dá para sair de uma comida lixo e começar a jejuar. Não, e é não importante combina muito quando bem. Comer com qualidade, né? Alcançar os nutrientes.
Então, a gente precisa enfiar na cabeça isso. Que o status quo tá errado. Eu já desisti de tentar entender o porquê. Tá errado e pronto. Eu não vou ficar batendo boca. Eu tenho uma fila de pacientes que precisam da minha ajuda. Exato. Eu vou ajudar o máximo de pessoas que eu puder. Querendo ser ajudado, né? E parece que não vai ser dessa vez que as diretrizes... A CEO da Sociedade Americana de Diabetes, ela é diabética. E ela reverteu, ela parou de usar insulina com low carb. E ela foi a público. Eu postei isso... Na época eu postei, o Souto postou, e agora eu postei o vídeo legendado, porque reclamaram que não dava pra entender. Então tá legendado no meu IGTV. É ela falando. E ela é muito educada para falar, porque ela é a chefe da American Diabetes Association. E é a primeira vez em 80 anos que tem um diabético lá. E ela fez low carb. Ela não fala. Eu acho que tem um momento que ela até fala que é low carb, né? Ela foi falando, eu tirei tudo, tirei isso, tirei aquilo. Fui tirando, tirei insulina. Então, assim, isso é um breakthrough. É tipo, uau, né? Mas aqui no Brasil não. O povo tá lá, não, essa dieta é muito difícil, muito perigosa. Ainda tem médico que fala vai causar acidose no sangue. O povo é ignorante, assim, no extremo. E outra, né, Jana? Estilo de vida, né? E mudando aos poucos é melhor do que não fazer nada. Melhor do que não fazer nada. Eu falo assim, tira o lixo primeiro, tira a comida processada, fica comendo batata. Tira os grãos, né? Primeiro tira o lixo, come comida de verdade, arroz, feijão e tal. Beleza, se com isso você ainda não está na sua meta, tire grãos. E fica com a mandioca, com a baroinha, até com pão de queijo. Tire grãos. Né? Tire sucos de frutas, fica só com a limonadinha, né? Com isso, metade das pessoas já melhora as doenças autoimunes. Fazer uma dieta paleo. Quem não sabe do que eu tô falando, é uma dieta paleo, tá? Tira grãos. Pode até ter fruta. A paleo não emagrece, mas ela é muito boa para doença autoimune. Agora você já está com doença autoimune e só a paleo não resolveu, investe na cetogênica. Tem estudos em esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, mostrando melhora. Asma. Pode ser qualquer doença autoimune? Não tem ensaio clínico randomizado, não tem um estudo assim, ó, tá, é esse. Não tem. Faz sentido tentar? Faz. Não custa tentar. Mal não vai te fazer. O máximo que pode acontecer é você melhorar um monte de alergia, né? Você tirou leite, parou de ter coriza, parou de ter sinusite. Eu tinha muita rinite, para de doer. Rinite, eu tinha também. Eu tinha muito, eu tinha sinusite horrorosa. Mas não era tão, acho que intensa quanto a sua, mas eu tinha, melhorou muito. Minha imunidade melhorou Você sarou? demais. Você faz cetogênico ou você faz low carb? Eu faço uma alimentação bem low carb, mas assim, umas 2 vezes na semana, como um pouquinho mais de mandioca, às vezes faço. Mas na uma época que você ali. sarou, você precisou fazer mais low carb por um tempo e depois você voltou a comer de vez em quando? Ou você sempre furou assim, foi comer a bananinha de vez em quando? Olha, no início eu fiquei carbofóbico um pouco, sabe, Jana? Então eu acredito que foi bem low carb. Porque foi onde eu vi que a gordura era bem-vinda, eu fiquei muito feliz com isso, né? Não precisava mais jogar a gema do ovo. É porque na enxaqueca, né? Nas doenças autoimunes, é importante que você faça cetogênica um bom tempo. Eu acredito que no início eu fiz. Eu fiz, eu não sei se eu fiz 1 ano. Eu sei que eu fiz 1 ano, mais ou menos, assim, sem furar e assim... Depois nunca mais eu tive enxaqueca. E hoje eu como, posso comer outro dia. O que eu comi? O Pedro tá assim, mamãe, por favor, come uma uva. Aí eu comi morrendo de medo. Porque eu tenho vários motivos para fazer cetogênica. Eu tenho hipoglicemia, eu tenho a enxaqueca. Comi a uva, não tive nada. Quando eu fui para Arraial da Ajuda, eu falei, eu vou fazer uma furada. Aí eu fiquei caçando uma tapioca de queijo com doce de leite, que eu adoro. Queijo bem salgado com doce de leite bem escuro. Se for que é doce de leite aguado, eu não olho. Aí eu comi uma tapioca lá um dia, não passei mal, não tive enxaqueca. Então, se você faz por tempo suficiente, você cura mesmo a inflamação. Sim. Se você volta a comer porcaria direto, a doença volta. Porque você tem uma suscetibilidade. Nem todo mundo tem, eu tenho. Eu dei azar, eu tenho. Eu tenho que fazer low carb pra sempre. Posso comer uma mandioca se eu quiser de vez em quando? Posso. Eu não sinto tanta falta. Outro dia eu comi uma batata, experimentei a batata, achei sem gosto. Eu era louca com batata. As coisas perdem um pouco, a gente muda um pouco o paladar. Depois que eu fiz carnívora... É muito incrível quanto a gente muda, né? Você muda o paladar, as coisas não têm o mesmo prazer, né? Eu não consigo mais comer uma ambrosia como eu comia antes. Hoje um chocolate 85 pra mim é doce. Eu como assim com a boca boa, antes eu cuspia. Então é paciência também, tá, gente? Esse estilo de vida é uma conquista, é um exercício bioquímico. Seu cérebro, ele é modificado para melhor. Sua memória melhora,
Sua capacidade de foco melhora, porque a inflamação cerebral ocorre na síndrome metabólica também. Por isso que as pessoas têm Alzheimer. O início do Alzheimer é o déficit cognitivo leve, tá? Então, esse déficit cognitivo leve é quando a memória começa a dar aquelas falhadinhas. Você fala, ih, minha mãe tá meio esquecida, coisa da mulher de meia idade é duro, né? Dá seta para um lado, vira para o outro. Então, isso é o pré-diabetes do Alzheimer. E ninguém faz nada nesse momento. O Alzheimer é o diabetes manifesto no cérebro. De verdade, a gente chama de diabetes tipo 3. Sim. Né? Por isso que a dieta cetogênica ajuda tanto no Alzheimer. Porque o cérebro da pessoa que está nesse processo, ele não consegue usar glicose direito. Seria Se você uma tira a glicose... hipotalâmica ou entra numa outra parte? Não, os neurônios todos, eles não conseguem utilizar. Por que que acontece? A mesma enzima que degrada o beta-amiloide, que é o que acumula no cérebro no Alzheimer, ela degrada a insulina. Se você está com insulina alta a longo prazo, essa enzima começa a degradar só a insulina e começa a acumular o beta-amiloide lá no cérebro todo. A célula que deveria comer isso também, que é o lixeiro, que é o macrófago, o lixeiro do cérebro, ela está inflamada. Por causa dos hormônios que a gente produz, ela muda, ela vira outra coisa, e em vez de ajudar, ela começa a atrapalhar. Então, cada pedaço do cérebro que funcionava de um jeito muda, porque você está gordo, inflamado, comendo porcaria e insulina alta. Então, a insulina, ela não consegue colocar a glicose para dentro. Tá? E o que que o cérebro faz? Morre de fome. E qual é a opção que a gente pode dar para o cérebro, que alimenta o cérebro melhor do que a glicose, energeticamente mais eficiente e pode reverter Alzheimer inicial? Se for muito grave já morreu o neurônio. Mas você nunca vai saber. Você sempre pode tentar, porque tem pessoas com sintomas graves, mas os neurônios estão viáveis. É tipo a pessoa que está no deserto e você está dando gasolina para ela beber. Ela vai beber? Não. Se você chega e dá água para ela, pode ser que ela vomite na hora, mas aos pouquinhos ela recupera. Então, é isso que a gente faz com a dieta cetogênica no Alzheimer. Os corpos cetônicos. Os corpos cetônicos que são produzidos quando você restringe o carboidrato, o seu corpo produz os corpos cetônicos no fígado. Esses corpos cetônicos vão para o cérebro e o cérebro consegue usar, mesmo o cérebro com Alzheimer ou com Parkinson. Só que no Parkinson não vai melhorar a rigidez, mas vai melhorar vários outros sintomas não motores. Então, doenças neurológicas sempre tem estudo cetogênico na literatura. E tem muita evidência, muita. Vale a pena tentar. É difícil para o idoso que está demente esquecer e comer pão e abrir a geladeira e comer errado? É difícil. Por isso tem que ter cuidado. Mas eu tenho experiência com pacientes que a gente reverteu 90% de sintoma de Alzheimer. Pacientes que só babavam, que não viravam na cama, sentando, conversando e contando piada. Então, assim, isso pode acontecer? Pode. Vale a pena tentar? Vale. Olha o tanto de coisa que a gente pode melhorar simplesmente por tirar o lixo da dieta. Escolhendo melhor o que coloca dentro do corpo. Exato, gente, isso é muito tranquilo. E não é caro, não. Vocês não têm que ficar comendo receitinha, não. É açougue, sacolão. Exato. Carne moída. Patinho é moda. Patinho é super caro. Quase preço de filé mignon. Vai fazer a 100 moído. Moe a 100. E carne moída é tão versátil, minha carne né? de panela é colchão duro. A 100. Eu nem compro músculo. Não tem gordura. Eu gosto de uma costelinha. Eu não gosto, eu gosto de boi, né? Costelinha de porco eu não gosto, não. Costela de boi. Costelinha eu gosto de bovina. moela. Ah, sim. Costela com agrião na panela de pressão. Nossa, que delícia. O que é isso? Ninguém morre de fome, gente. Ovo. Ah, mas eu vou enjoar, doutora, gente, comer ovo todo dia. Assim, de quantas vezes você já escutou isso? Enjoei de ovo. Nossa. Aí você pergunta, o que você comia antes? Esse ovo, né? Tem. Mas o que a pessoa comia antes? O tal do pão de sal murcho da padaria. Gente do céu, cheio de bromato, que você morde, não tem nada dentro, né? Ninguém enjoa. Agora, ovo você pode fazer ovo mexido, omelete, ovo frito com bacon, ovo frito com queijo derretido, uma panquequinha, uma couvinha refogada de um muffin. Um muffin, você bate o ovo lá, coloca um monte de coisa, põe lá na coisa de cupcake, põe no forninho, um omelete de forno. Ô, Jana, eu vou escolher aqui uma pergunta sobre o efeito sanfona. Tem relação com a síndrome metabólica? Pode ter relação?
Pode, gente. O que que acontece? Se você tem insulina alta, faz a dieta errada. Por exemplo, você começa a fazer a dieta do HCG. Aí você come 500 calorias por 2 meses. Aí você, então beleza. Aí você volta a comer normal. Você comeu poucas calorias por muito tempo direto, né? O seu corpo se acostumou a gastar pouco. Então, antes, para respirar, dormir, fazer digestão, você gastava 1.200 calorias. Agora você gasta 600. Parabéns! Agora, se você comer 700 calorias, que é o que uma criancinha come, você engorda. E aí você engorda de novo, comendo menos do que você comia antes. Passando fome. Aí você faz uma dieta mais restritiva e começa a tomar sibutramina, femproporex, cefepramona. Aí você para de comer. Aí seu amor fica fria, você começa a suar, seu cabelo começa a cair, mas você emagrece. Aí você para a dieta e você engorda tudo de novo. Porque é uma dieta, né, gente, que você tá fazendo. E aí você dá um trabalhão pra Nutri, da Cíntia, fazer o quê? Aumentar as calorias gradativamente, com proteínas, cheio de estratégias, porque você tem que comer mais calorias, engordar uns 2, 3 quilos para depois perder 10, para depois perder 20. Então, dieta hipocalórica é um problema, tá? Lógico que você tem que comer menos calorias do que você gasta. O problema é que quando você come poucas calorias demais, você passa a gastar muito menos que antes. Né? Forçando a barra. Isso não funciona. Entendeu? Quando você faz uma dieta que não é só uma dieta, que é um estilo de vida, é para sempre. Tem que ser para sempre. Eu vejo que as pessoas se você querem tem doença, fazer por um sempre. tempo e voltar para os velhos hábitos, Jana. E vai pra academia, malha um ano e sai da academia. Você quer ficar forte? Vai perder o benefício. Como você acha que fazer a dieta um tempo e largar, você vai ficar com o mesmo benefício que você teve enquanto você fazia uma dieta? Sim. Você tem que arrumar um motivo para fazer a dieta. Qual é o seu motivo? Eu questiono muito. É pra sempre, gente. É pra sempre. Agora você vai ter exceções. Eu fui pra Tailândia, eu comi o coco, um arroz doce com coco, com espuma de leite de coco com sal, não sei o que. Eu experimentei lá o doce da Tailândia. Você acha que eu como isso aqui? Lógico que não. Como doce nenhum. Nunca. Mas se eu for num país que tem um doce que eu nunca vi, eu vou comer. Uma fruta que eu não conheço, eu vou comer. É uma exceção. Se eu cismar que eu vou no céu, na Bahia, e vou comer minha tapioca, vou comer. Pronto. É uma exceção. Mas eu tenho estilo de vida. E isso me liberta. Porque hoje eu não tenho doença nenhuma. E se Deus quiser, se eu tiver alguma doença, com certeza, se eu tivesse no meu estilo antigo, se eu tiver um câncer hoje em dia, Deus me livre e guarde. Eu tenho certeza que se eu tivesse comendo como antes, eu já teria tido e teria evoluído muito pior. Então, qual é o seu motivo? Eu sei que tem muito estudo para sair também sobre câncer, né? E excesso de insulina, excesso de carboidrato, mas... Enfim, né? Tudo indica que isso colabora muito, né? Com o desenvolvimento da saúde. Tem gente que nunca fez nada. Né? Fazia muito exercício físico, não é gordo e tem câncer. Ok, tem gente que nunca fumou e tem câncer de pulmão. Tem gente que fuma e não tem. Mas a maioria das pessoas que tem insulina alta, que tem inflamação, tem um risco aumentado de câncer. E tem pessoas que têm traumas emocionais e tem câncer. Então, é uma questão, o câncer é uma questão muito mais complexa, que envolve dormir, cortisol, estresse emocional, exercício, resistência insulínica, genética, agrotóxicos, agrotóxico na comida, agrotóxico no OB que você põe quando você menstrua, porque o algodão que você está enfiando lá foi cultivado cheio de agrotóxico. É uma desgraça, gente. Tudo tem. Carne processada, fumaça líquida do salaminho que você come no supermercado todo dia, o bacon que tem açúcar, nitrito, nitrato e fumaça líquida, combinação ruim. Então, a roupa tem agrotóxico. Os alimentos geneticamente modificados podem conter plasmídios que vão para o seu intestino, que vão causar modificações em você. Eles usam Roundup, que é uma coisa para herbicida, usam em tudo quanto é lugar. Pode aumentar seu risco de câncer. O estresse emocional, falta de vitaminas pode aumentar seu risco de câncer. Falta de B12, falta de folato, mutações que você já teve. Mas muita gente tem mutação e não tem câncer. E o aumento exponencial do câncer na humanidade não pode ser justificado pela genética. É rápido demais. Sim, pelo estilo de vida, na maioria das vezes, né? É o estilo de vida, gente. A epigenética. E não é o filé mignon do boi criado em pasto.
Deixa eu te contar. Não é. É a salsicha do hot dog, do pepperoni, da pizza. E o que que vem junto? O refrigerante, o pão que você comeu, o óleo que você fritou. Como que eles vão tirar isso? Para ter certeza do que está acontecendo? É impossível, ninguém consegue. Nossa, Jana, Entendeu? muito bom, viu? Já tá chegando no Muito final bom. a nossa conversa. Já. Papo ótimo. Eu quero deixar Então salva acabou. por 24 horas, posso? Claro que pode, eu vou colocar no meu YouTube. Fechou, então. Eu Vou vou deixar lá, salvar. deixa eu E aí, antes compartilhar. que eu não consiga salvar, porque vai cair a nossa live, gostaria de agradecer novamente. Nossa, você é uma inspiração muito grande para mim. Numa palestra que eu te encontrei, eu falei que eu te admirava muito, que eu te achava muito inteligente. Você falou, não, é esforço. Você lembra? Esforço. Lembra? Esforço? Eu falei, caraca, é isso, é esforço. Esforço, Bom, eu tudo vejo pra a sua cacete. paixão, viu? Você é uma pessoa muito especial, Jana. Gosto muito de você. Obrigada. Também, muito obrigada pelo convite. Eu Foi que uma honra agradeço. conversar com você. Você sabe muito, estuda muito. É muito bom ver que as nutricionistas estão se espalhando, porque no começo era uma luta, né? E as nutris achavam que a gente queria tomar o espaço delas e não é nada disso. A gente precisa unir na verdade, forças. outro dia um paciente me perguntou se eu necessariamente ia passar dieta para ele. Eu falei, olha, eu passo alguma orientação alimentar, mas frequentemente eu preciso encaminhar você para o nutricionista, né? Então, tem várias questões que eu nem ponho a mão. O paciente ficou com raiva. Eu falei, olha, a gente tem que entender que são especialidades diferentes. Então, eu vou olhar a parte hormonal, vitaminas, vou orientar a alimentação, mas às vezes um paciente ele precisa de uma prescrição dietética. E eu não faço prescrição com E software. até uma ajuda, né, Eu nem no cardápio. tenho só, eu me neguei a pôr software no meu computador. Não tem. Então, eu oriento qualitativamente, explico uma coisa, explico outra. Mas eu falo, olha, você precisa da Dani, você precisa do nutricionista, ó, câncer, criança, grávida, lactante, atleta. Pessoas que têm dificuldade, nunca vai saber fazer uma cetogênica porque não sabe usar um Fat Secret. Ou então pessoas que estão fazendo cetogênica com Fat Secret, mas estão comendo tudo errado, sem nutriente. Precisa do nutricionista assim, olha, essa combinação de alimentos é melhor para você. Sim. Aqui você vai ter os nutrientes. E aí precisa do nutricionista. Então, dependendo dá até para dar uma trabalhar olhada nas junto, quantidades, né? no excesso de caloria, né, e tudo mais. A Daniela outro dia pegou um paciente minha e falou assim, 30 Jana, segundos. beijo, gente, tchau. Tchau. Muito obrigada, viu? Com Deus, Gente, me quem não siga, segue você não é ainda tem que endócrino. seguir, vamos grudar.